ver se até 9h44. Eu tenho cronometrado o tempo de pregação, porque por causa do tempo de edição. Não no YouTube, mas é no Instagram, que só me dá 20 minutos. Para evitar de ter uma mensagem em duas partes, né? Ter apenas uma só. Então eu vou esperar que dá 9h25 a gente começa a parte que eu vou editar a gravação. Mas vocês já vão adiantando, pegando as suas Bíblias, abrindo lá no livro de Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Nove e 25. Né? Então vamos lá. Abram suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ler aqui. Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Você vê que ele fala assim, renuncia à impiedade para viver piamente, para viver para Deus. Antes de tudo, estamos aqui, temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades, seja em casa, seja na rua. Eu trabalho em casa, né? Meu trabalho eclesiástico é feito em casa, meu trabalho de pesquisa musical é feito em casa, né? Meu trabalho doméstico também é feito em casa. A maior parte eu exerço aqui, mas alguns exercem em empresas, em lojas, em comércios. E mesmo os que exercem suas funções em casa, suas funções no trabalho, antes de tudo, entender que toda oportunidade ela é dada por Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, aconselhando o seu discípulo, ele diz assim, ensinando a renunciar à impiedade. É como lá na carta de Tiago fala que a verdadeira religião é amparar os pobres, as viúvas, nas suas necessidades, mas se abstendo da corrupção do mundo. E quando fala das concupiscências mundanas, está falando de um modo geral. Temos amigos de diversas confissões religiosas, ou outros que não são, mas ele diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Esse Salmo, livro dos Salmos, capítulo 1, logo no seu primeiro versículo, ele já diz isso. Antes de tudo, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Verso 2. E verso 3 diz que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que tudo que fizer será bem sucedido. Então, é um conselho para não andar no conselho dos ímpios. O nosso conselho é a palavra de Deus. Isso não nos impede de ter amizade com pessoas que não são da nossa fé, que eu costumo dizer que essas pessoas não são ímpias, elas são gentias. Né? O ímpio é aquele que comete a impiedade deliberada, mas mesmo assim o Senhor diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja, o nosso Deus deseja que ele mude o seu caminho errado para voltar para Deus, porque nós pertencemos a um ministério de reconciliação. É reconciliação da criação de Deus, o homem e a mulher, e a criança, o idoso, o ser humano que foi feito da sua imagem e a sua semelhança.
É esta reconciliação que é dada justamente pela obra de Cristo na cruz do Calvário, que culminou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que nós, pela liturgia cristã, foi no último domingo agora, né? Teve os vários domingos após a Páscoa e completando 50 dias, né, depois da Páscoa, lá em Atos é registrado isso, a partir do capítulo 2, que naquela festa hebraica do Pentecostes houve a manifestação da descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós vivemos essa plenitude do Espírito. E é justamente nesta plenitude do Espírito que o apóstolo Paulo orienta de que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa. Esse é o conselho. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. De que forma nós vamos trabalhar aqui nessa manhã? Analisando o capítulo 1 e analisando o capítulo 2. O contexto, até o versículo 12, dos conselhos que Paulo... São palavras que não são utilizadas. Eu não vejo, pelo menos eu não vejo. Eu que acompanho a internet, vejo vários tipos de pregações, de vários colegas tradicionais, reformados, históricos, pentecostais e neopentecostais, até padres mesmo, porque eu vejo muito padre aí pregando a palavra de Deus, tirando essa questão do preconceito, nós temos divergências doutrinárias, mas estamos pregando o que em comum? O mesmo Cristo. O Cristo Salvador. Aquele que nós aguardamos na sua vida. Então, já que você já está com a sua Bíblia aberta aí no livro de Tito, vamos lá para o capítulo 1. Só quero falar algo a respeito de Tito aqui, que eu separei para vocês. Tito era um companheiro de Paulo, ele era totalmente grego, era diferente de Timóteo, que tinha mãe judia e na sua mocidade, ao 8º dia, foi circuncidado, mas o seu pai era grego. Agora, Tito não, era grego tanto de pai e de mãe. Ele é citado no livro de Atos dos Apóstolos, ele é citado na Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas, ele diz lá no Concílio de Jerusalém, onde Paulo diz que não subia a Jerusalém há 14 anos, só subiu por uma revelação de Jesus Cristo, e diz que Tito ali não foi constrangido a ser circuncidado. Porque aqueles que creram dos saduceus e dos fariseus queriam que, assim como os judeus eram circuncidados e guardavam o sábado e guardavam toda a lei, desnecessariamente, porque se veio a graça salvadora de Cristo, tudo isso foi abolido com ele. Eles queriam que os gentios, os gregos, representando toda a civilização gentílica, também fizessem isso. Essa era a posição que Barnabé, que trabalhou com Paulo, e Paulo disse que Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Mas a questão de Paulo ali era porque João Marcos, que era parente de Barnabé, não havia comparecido a alguns compromissos com a obra de Deus. E houve essa discussão. Pedro, muito sábio da parte de Deus, diz assim: não podemos colocar sobre eles um fardo que nem nossos pais suportaram. Então, quer dizer, se vocês querem continuar assim, guardando a lei, guardando o sábado, fazendo a circuncisão entre os seus descendentes, que eu faço agora? Não vamos impor a eles aquilo que não é. Paulo era muito criticado. Na Carta aos Gálatas ele disse: nós não ficamos conversando com ele por sujeição, quer dizer, submissos a ele, nem por uma hora, para que a nossa liberdade em Cristo não fosse ameaçada. Muitos confundem a liberdade com libertinagem. Existem algumas denominações que são libertinas. Não, Jesus já levou o nosso pecado, então a gente pode agir da maneira que quiser. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade em Cristo é entender de que você pode errar e que você pode também se arrepender
e conviver com Cristo. Ele diz que nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus que andam segundo o Espírito, mas não andam segundo a carne. Lá em 1 João, João aconselha lá na sua velhice, filhinhos, não pequeis. O ideal é que não peque. Mas se pecar, vocês têm um advogado para convosco. Então aproveitamos esse período em que Jesus é apenas o nosso advogado. Como diz o Evangelho de João, capítulo 6, ele não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. Né? Fala-se isso no capítulo 3, fala-se isso no capítulo 6. Só que o que acontece? Haverá um tempo, e na sua vinda, que ele virá como rei e como juiz. Nesse período não haverá mais chance da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Toda a autoridade tem sido dada a ele, né? E nós confiamos nisso. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa posição de advogado, mas haverá o tempo na sua vinda que tudo será mostrado, serão abertos os livros, e aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo e enxofre, onde vai ser atirado o anticristo, o falso profeta, Satanás, seus anjos e todos os condenados. Então Tito era um companheiro de Paulo mencionado em diversas epístolas, e como livro dos Atos dos Apóstolos, Tito estava com Paulo e Barnabé em Antioquia, quer dizer, aquele grande avivamento em Antioquia. Paulo estava com o Tito lá, né? Acompanhou eles ao Concílio de Jerusalém, embora o seu nome não seja citado em Atos dos Apóstolos. Ele está listado como um dos 70 discípulos. Então, aqueles 70 que Jesus levantou, né? Ele está inserido ali, entendeu? Um dos 70. Então, é isso que eu queria falar a respeito de Tito. Então, vamos para capítulo 1. Olha o que diz aqui. Paulo, ele abre a carta dizendo assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, que desde a eternidade, essa é a promessa de Deus. Verso 3. Hoje apareceu um retrato aqui, se eu não me engano, é a irmã Bernadette Azen, que está assistindo. Que Deus abençoe a ti, ao irmão Eugênio e toda a sua família. Mas a seu tempo me manifestou pela palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta causa te deixei em Creta, capital da Grécia, né? Para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, quer dizer, líderes, como eu falei semana passada, como já te mandei. Então, Paulo pede a Tito que reforce essas determinações. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, ele está repetindo o que ele disse a Timóteo lá no capítulo 3, na sua primeira epístola. Que tenha filhos que não possam ser acusados de dissolução e nem de são desobedientes. Quer dizer, Paulo ele fala a Timóteo assim, que ele tenha controle da igreja, mas antes de tudo tenha controle da família. Porque como ele pode controlar a igreja se ele não tem controle da família? Eu tenho filhos adultos. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu acredito que tudo aquilo que eu orientei, eles carregam. Todo filho tem sua parte de rebeldia, eu também tive a minha. Me arrependo de algumas coisas que eu não fiz, que meu pai me aconselhou, mas procuro seguir o caminho que Cristo tem me ensinado através da sua palavra. Né? Ainda diz aqui, porque é necessário que o bispo, quer dizer, você vê que tanto o bispo e o presbítero é a mesma coisa, é o líder da igreja local, como nós costumamos nos intitular de pastores. Algumas denominações têm bispos, outras têm apóstolos, outras têm padres, outras têm cardeais.
tem o Papa, que é o líder da Igreja Católica, tem os patriarcas, que são os líderes das igrejas orientais, os reverendos, os presbíteros, são os líderes das igrejas reformadas históricas, e nós, pastores. Né? Seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, como aquele que governa a casa de Deus. Né? Não soberbo, nem iracundo. Paulo aos Efésios fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o pôr do sol sobre a sua ira. Ser humano como somos, nós nos iramos, mas ele diz que não devemos ser iracundos. Nem dado ao vinho, aqui não é proibido, ninguém é proibido de ingerir bebida alcoólica, mas tem que haver um equilíbrio, porque a embriaguez é um pecado. Isso aqui tem sido um mito dentro da igreja. Não estou aqui, não distorçam minhas palavras, aconselhando a todo mundo a beber em demasia. Estou dizendo que não é pecado a pessoa beber. Mas às vezes isso causa escândalo. Eu tomei por opção e por 20 anos eu não ingiro álcool. Por que eu não ingiro? Porque eu já tinha problemas com álcool no passado. Então não vou me deixar dominar por isso. Mas algumas pessoas não são dominadas por isso. Mas diga, não seja dado. Então ele tem que ter sobriedade, tem que ser uma pessoa equilibrada. Né? Nem espancador e nem cobiçoso de torpe ganância. Eu gostei dessa palavra aqui, nem espancador, porque vai de acordo aí com uma pastora que pregou nos Gideões, né? A irmã Helena Raquel, acho que eu não lembro o nome, que alguns estão apoiando ela e ela está criticando. Ela está dizendo assim, o cara que espanca uma mulher, o cara que violenta sexualmente uma mulher, uma criança, essa pessoa não é ungida de Deus. E eu concordo com ela, realmente não é mesmo, não. Porque não tem apenas povo joio e povo trigo, tem pastor joio e tem pastor trigo, tem líder joio e tem líder trigo. Todo mundo está caminhando junto até o dia da colheita. Então, aquele que é contra isso, porque tem pessoas que falam, primeiro que não existe pastora, a relevância não está na questão disso. Isso é um entendimento teológico, se é permitido se ordenar mulheres ao sacerdócio ou não. Até porque o nosso sacerdócio é real, tanto homens e mulheres e crianças. Não é mais um sacerdócio nem como era o levítico. O nosso sacerdócio hoje é de Cristo. É segundo a ordem de Melquisedeque. Então você tem mulher. Por que Deus tem permitido se levantar mulher? Porque tem homens que não estão fazendo a sua parte. Isso já não vem desde agora. Mas tem pessoas que, olha, não, ela não pode, porque ela não é pastora. Não interessa o que é isso. Se você não concorda com a ordenação de mulheres, não tem problema. É uma discordância. Agora, o conteúdo do que ela disse ali não é mentira. Isso incomodou muita gente dentro da denominação dela, como incomodou em outros lugares. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que é verdade o que ela falou. E Paulo já disse aqui, não seja espancador. Vamos continuar aqui? Nem cobiçoso de torpe ganância, porque tem líderes que são cobiçosos e pensam nisso aqui, ó. Só pensam nisto. Tem um aí que disse que é pobre e que diz que os membros da igreja ainda devem para ele, porque enriqueceram por causa da vida dele, entendeu? E eu posso citar o nome, como o Paulo também já citou, vou citar o nome dele, por quê? Porque está aí na internet. É o Bispo Macedo, ele disse, vocês são meus devedores, aonde que eu vou dizer para a membresia da minha igreja, vocês me devem porque vocês foram curados, vocês me devem porque vocês prosperaram financeiramente. O que é isso? Dá de graça aquilo que recebeu de graça, meus irmãos. O tempo que nós estamos juntos aqui, conversando, é justamente para isso. Para entender de que Deus me coloca aqui como um instrumento na vida dos irmãos.